Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Bem, Tiago capítulo 2, ele procura apresentar as obras como evidência da fé. Ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta, assim como o corpo sem o espírito também está morto. É interessante que nesse corte do capítulo 2, que vai do versículo 23 até o versículo 25, ele vai falar sobre o grande nome da religião monoteísta, tanto para o judaísmo como para o islamismo e também para o cristianismo, que é Abraão. E ele vai fazer uma equiparação de redenção com também uma prostituta, que não era israelita, morava em Jericó, tinha todos os costumes de Jericó, mas ela, pela sua fé e obra, fez o que deveria ser feito. É sobre isso basicamente que se fala e eu queria muito tratar sobre o que Josué capítulo 2 vai dizer, né? Porque Raabe é uma personagem que aparece muito mais em Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6 também, né? Era uma mulher que morava em Jericó, nos muros de Jericó ali, e ela era uma mulher de má fama. Só que ela não foi uma mulher de má fama a vida toda. Ela foi uma mulher de má fama, ela teve uma má fama na velha vida, só que ela não foi sempre assim. E no capítulo 6 de Josué, no versículo 25, a Bíblia deixa claro que Raabe, ela não fica mais com aquela velha vida. Pelo contrário, ela tem uma nova vida. Ela recomeça uma nova vida. E ela não poderia recomeçar a vida dela e ainda continuar sendo uma prostituta. Porque a prostituição não era bem visto pelos israelitas e a Torá também diz a respeito da prostituição. Olha o que a Torá diz. Ninguém desonre a sua filha tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Muitos outros, vários e vários versículos na Bíblia, eles vão condenar a prostituição, eles condenam também a imoralidade. Visto isso, logo é impossível que Raabe tenha mudado o seu pensamento religioso, mudado de povo, mudado de vínculos e continuado a ser uma prostituta, continuar a ter uma vida promíscua. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela se casou com um homem chamado Salmão e ela foi mãe de Boaz. É interessante que a Raabe é uma das 4 únicas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Então, Raabe não continuou com aquela velha vida. Raabe não continuou sendo uma prostituta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, ele também vai destacar a fé de Raabe, a grande fé que Raabe teve. Mas ele acentua também que ela era uma prostituta, ou que ela foi uma prostituta. É interessante que, mesmo depois de mais de 4.000 anos, aquela fama da velha vida ainda é apresentada. Bem, você não tem só Raabe como um exemplo de alguém que a velha vida foi apresentada. Você tem um personagem chamado Simão. Em Marcos capítulo 14, versículo 3, está escrito o seguinte: estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Bem, esse é um outro nome de uma pessoa que também era conhecido por uma vida passada, que era a lepra, Simão o leproso. No capítulo 26 de Mateus, ele também é chamado de Simão o leproso. É impressionante como ele não era mais leproso. Ele não tinha mais lepra aqui. Porque pelo fato dele conviver, pelo fato dele estar reunido com pessoas
num almoço ou num jantar, ou se relacionando, conversando com pessoas, significa dizer que ele não era mais leproso, mas ele é conhecido como Simão, o leproso. É interessante também tratar o seguinte, que para a nossa época, a prostituição seja muito mais difícil de lidar do que a lepra. Mas na época de Jesus, a lepra era algo extremamente pior do que a própria prostituição. Eu vou tentar aqui te dar um exemplo básico da Bíblia. Quando Judá, filho de Jacó, ele se envolve com Tamar, que seria a sua nora, ele a faz pensando que ela era uma prostituta. É só você ler Gênesis capítulo 38 e você vai entender melhor, né? Eu não posso aqui explicar, porque senão o vídeo fica imenso, né? Ele se envolve com ela achando que ela era uma prostituta. Então você consegue ver uma pessoa se envolvendo com prostitutas na Bíblia, mas você não consegue ver pessoas dialogando, conversando e convivendo com leprosos. Então a lepra era, sim, considerada muito pior do que a prostituição. Mas, em contrapartida, você tem uma mulher que teve a vida transformada, que faz parte da linhagem real, que é a linhagem de Davi, que faz parte da linhagem do Messias, chamada de Raabe a prostituta. Você tem um homem que era leproso, chamado de Simão, o leproso, sendo que ele não tinha mais lepra no seu corpo. E o que podemos aprender com isso? Essa é a grande questão das passagens bíblicas. Além da exposição, o seu aprendizado. O que nós podemos aprender com esse texto? Primeira coisa é que a força do pecado não é barreira para a misericórdia de Deus quando o arrependimento é genuíno, quando o arrependimento é verdadeiro. Você vê um leproso e uma prostituta, que ainda eram conhecidos como a prostituta e o leproso, mas isso não significa que Deus virou as costas para eles. Não importa qual foi a vida que você teve antes de Cristo, antes de conhecer a Jesus, antes de andar pelos caminhos do Senhor. A Bíblia deixa claro que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte do seu cotidiano. O que tinha que passar já passou e tudo se fez novo. A misericórdia de Deus, ela vai muito além do que os nossos pecados. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Se os seus pecados forem vermelhos como o carmesim, ou forem tão densos como o escarlate, ele torna branco como a pura lã, ele torna branco como a neve. Uma coisa que Deus está sempre pronto é a te dar uma nova vida. Os homens podem não esquecer da sua velha vida, mas Deus lança toda a sua velha vida no mar do esquecimento. Ele lança tudo lá e através daquela vida antiga, ele mostra para você e para mim que a misericórdia dele vai muito além do que a nossa misericórdia. A segunda coisa que eu aprendo é que há muitas pessoas que antes da sua conversão eram muito perversas e abomináveis e, contudo, depois são notáveis na fé e na santidade. Assim como Raabe, assim como Simão, eles eram pessoas abomináveis à sociedade, eram pessoas discriminadas pela sociedade, eram pessoas desamparadas pela sociedade. A sociedade olhava para Raabe e não via futuro em Raabe. A sociedade olhava para Simão e só via morte em Simão, só via podridão em Simão. Então é assim que a humanidade olha, que o homem olha, mas pessoas que são realmente tão abandonadas da sociedade são preciosas para Deus. E Deus pode pegar essas pessoas e transformar em instrumentos de livramento, em instrumentos de aconchego, em instrumentos de bênção para outras pessoas. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que mesmo aqueles que por meio da graça se arrependeram dos pecados e da sua mocidade, devem esperar levar o opróbrio desses pecados. E quando ouvirem falar das suas antigas faltas, deverão renovar o seu arrependimento. E como a evidência disso, deverão suportá-las com paciência. Você não vê Raabe reclamando dessa fama da velha vida. Você não vê Simão, o leproso, brigando porque chamavam ele de leproso. Pelo contrário, você deve pegar tudo isso que se chega e ver isso como uma demonstração da misericórdia de Deus para você e continuar perseverando com paciência.
Ah, você era um promíscuo, você era um adúltero, você era um bandido. Sim, eu era. E Deus me transformou, Deus me mudou, porque a má fama não muda o milagre que Deus fez. A má fama não muda o que Deus já transformou na sua vida. É impressionante que as pessoas elas são muito mais capazes de compreender a justiça de Deus do que compreender a misericórdia e o amor de Deus. Se uma pessoa era alguma coisa muito ruim na vida e ela morre, todo mundo é unânime em dizer, foi justiça de Deus. Agora, quando uma pessoa era muito perversa e ela se converte, as pessoas costumam dizer, está se escondendo atrás da Bíblia. Talvez este seja o opróbrio que deve se carregar pelos pecados que cometeram. Mas pegue isso como um combustível para perseverar, para continuar perseverando. Amém? Eu quero aqui passar para algumas aplicações finais, né? O Deus de Israel, pelo que sabemos, tinha apenas uma aliada em Jericó. Essa aliada que ele tinha em Jericó não era uma mãe de família. Essa aliada que ele tinha em Jericó não era uma heroína israelita que foi subjugada pelos jericoenses, né? Não era isso. Ele tinha uma mulher prostituta que vivia da prostituição. Geralmente Deus ele usa pessoas para os seus propósitos, para os interesses da sua igreja, por meio de ele usa pessoas, homens e mulheres que têm suas famas deterioradas. Dificilmente você vai ver alguém na igreja que nunca tenha passado por uma vida que denuncie, era maconheiro, era usuário de drogas, era coisa desse tipo, e Deus transforma. Esse é o poder renovador do Evangelho. O Evangelho não é um segmento social que visa simplesmente transformar pessoas e inserir na sociedade. O Evangelho de Cristo, ele não é uma ação social. O Evangelho de Cristo vai muito além do que uma ação social. Ele pega a pessoa e tira a pessoa do mais baixo nível da sociedade e transforma essa pessoa desonesta através da palavra de Deus, através do próprio Deus. Uma pessoa desonesta, ela passa a ser honesta. Uma pessoa corrupta, ela passa a ser honesta. Uma pessoa que tinha uma vida difícil, ela passa a ser um exemplo de vida para as outras pessoas. Esse é o poder do Evangelho. Se esses observadores, vindo a mando de Josué, entrassem numa outra casa, entrassem num outro lugar, eles provavelmente seriam mortos, eles provavelmente perderiam as suas vidas, eles provavelmente morreriam por serem espias de uma nação invasora, de um povo invasor. Mas eles pararam no lugar certo, porque Deus conduz para o lugar certo. Deus sabia onde tinha uma aliada, Deus sabia onde tinha alguém para guardar o seu povo. Assim, aquilo que pode parecer um acidente, ele é de fato uma ação de Deus. Deus ele sempre guia você pelos seus próprios olhos. Então a sua velha vida, a sua velha fama, ela não tem maior força do que o poder e a redenção de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, fique conosco aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus. A graça e a paz.